Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Cláudio, eu sou professor de matemática e eu vim aqui para te apresentar um conteúdo hoje, um conteúdo chamado análise combinatória. Gente, um conteúdo muito legal, muito bacana, que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, e eu diria até para você, de acordo com os exemplos, nós já aplicamos esse conteúdo em vários momentos do nosso dia. E eu quero te apresentar quais são esses momentos, só para você ter uma ideia em relação ao que aparece na análise combinatória, tá? Então, primeiro, o que é análise combinatória? Análise combinatória é uma parte da matemática onde, nessa parte, nesse ramo da matemática, nós vamos determinar qual é a quantidade de elementos que um determinado conjunto possui. Como assim determinar a quantidade de elementos? Veja que é o seguinte, essa primeira imagem que aparece para você, você já deve ter ido nessa lanchonete que aparece aqui, essa rede fast food, onde você vai fazer um sanduíche. E nesse sanduíche, o que você vai escolher primeiro? Qual é o tipo de pão que você quer? Quero pão integral, pão de centeio, pão com queijo e assim por diante. Então você tem 5 opções de pão que aparecem para você. Você vai escolher uma. Depois você vai escolher o quê? O tamanho do pão. Se eu quero um pão de 15 ou eu quero um pão de 30 centímetros aparecendo para nós. Depois, o que você vai escolher? Qual é o queijo que você quer? Depois, qual é o vegetal que eu quero? Depois, qual que é o recheio que eu quero? Então, se você for pensar, pensa no seguinte, de quanto tempo eu preciso para poder comer todos os sanduíches que essa rede apresenta para nós. Só que veja o seguinte, a pessoa que fez ela, né, essa rede fast food, tenha certeza, ela conhecia de matemática, de análise combinatória, porque ela com um simples cardápio que aparece ali, um cardápiozinho pequeno, ela consegue ter muitos resultados que aparecem para você, até fazendo um desafio para você. Venha na nossa lanchonete e se você conseguir comer todos os tipos de sanduíche, você não paga a conta. Cara, tenha certeza, você não vai conseguir. Você vai precisar de mais de um ano comendo todo dia isso daí. Veja um outro exemplo. Quando você compra o seu celular, uma das coisas que você precisa fazer é registrar a senha. Quantas senhas você consegue formar? Né? E isso se levar em consideração que a tua senha possui 6 dígitos. Se ela possui 4 dígitos, é uma outra quantidade. Se ela possui os risquinhos, é uma outra quantidade, e assim por diante. Então, quer dizer, o dono dessa ideia, né, ele criou para você, né, para você não, para quem encontrar esse celular, uma dificuldade para poder desbloquear aquilo ali. Né? Quando você vai pegar lá um aplicativo e você vai chegar de um lugar para poder chegar no outro, né? Sai do ponto de partida ao ponto de chegar. Quantos caminhos você pode fazer? Então, esse aplicativo, né, de GPS, ele determina para você todos, ele faz todos esses cálculos. Mas no final ele vai te trazer, geralmente, 3 respostas possíveis, que são as 3 melhores. Mas ele calcula quantos são os caminhos. Quando você vai fazer uma fezinha, jogar na Mega Sena, ao jogar lá na Mega Sena, o que acontece? Você tem que combinar resultados. Então, quantos resultados você pode fazer? Ah, Cláudio, eu posso fazer uma porção de resultados. Claro, alguns têm uma maior probabilidade, outros uma menor probabilidade. E aqui eu até já digo para você, a análise combinatória, ela vai ser muito utilizada num conteúdo lá na frente, chamado de probabilidade também. Quando você vai tirar foto com os amigos aí, né? De quantas maneiras vocês podem se dispor lado a lado para poder tirar essa foto. Né? Exatamente as mesmas pessoas, mas você vai combinar as posições. Quando você vai fazer uma senha para o banco, então quantas senhas existem? Né? Então veja, gente, a análise combinatória, ela geralmente ela vai estar perguntando para você quantos são os resultados. Tá? Então, geralmente a pergunta vai ser, a ideia dela vai ser isso aqui. Dá uma olhada nessa propaganda. Veja o seguinte, o carinha que bolou essa propaganda com esse cidadão aqui, ele conhecia de matemática. Saiba disso, ele conhecia. Tá? E veja lá no final, nós vamos ver qual que é a pergunta final que eu vou fazer para você. É ela? Caraca, cara, a gente não se conhece ainda, mas eu tô te vendo aqui na revista, eu precisava te ligar pra dizer que você é muito linda, cara. Muito linda. Obrigada. Como é que você sabia meu número? Não sabia não. Sabia não. Não, é que eu fui ligando, né? Fui ligando.
Então você vê o seguinte, a ideia da propaganda é o seguinte, o custo da ligação é muito barato. Então ele foi lá e colocou uns créditos no celular dele, e ele foi tentando todas as combinações até a hora dele conseguir encontrar o telefone da Grazi Massafera. Então essa era a ideia do exercício, né? Essa é a ideia da propaganda. Cara, aqui é muito barato, venha que aqui você vai conseguir fazer várias ligações e não vai gastar quase nada, tá bom? Dá uma olhada aqui, gente. Quando a gente fala de análise combinatória, o objetivo inicial da análise combinatória, né, surgiu devido a essas pessoas elas estarem jogando. E quando você joga, por mais dinheiro que você tenha, ou até não valendo dinheiro, você quer ser competitivo, então você quer ganhar. E para você ganhar, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em como você vai fazer isso de uma maneira mais eficiente. Então, a análise combinatória, ela faz isso. E esse início que teve lá na contagem, esses três carinhas aqui, o Tartaglia, o Pascal e o Fermat, foram os carinhas que simplesmente organizaram esse pensamento da análise combinatória. Então, tudo que a gente vê de análise combinatória, o início deve-se a esses três carinhas que a gente tem aqui, tá bom? Veja lá o seguinte, falei de análise combinatória, basicamente eu vou falar de 4 itens dentro da análise combinatória. O chamado princípio fundamental da contagem, que nós vamos fazer exercícios hoje, a permutação, os arranjos e a combinação. O fatorial é um artifício dentro da análise combinatória que a gente utiliza para resolver esses exercícios ali. Mas a gente deixa ele para depois, porque agora só o princípio fundamental da contagem, tá? Veja esse exemplo aqui, ó. Maria vai sair com suas amigas e para escolher a roupa que usar, ela separou 2 saias e 3 blusas. Eu estava lá com a Maria, eu ajudei ela a separar essas 2 saias e essas 3 blusas. Tá aqui, ó, as 2 saias, as 3 blusas. E a pergunta é o seguinte, de quantas maneiras a Maria ela pode fazer isso dali? Se você for ver, olhando para isso aqui, é fácil de você encontrar o resultado, porque basta você fazer todas as combinações. Saia rosa com azul, rosa com preto, rosa com amarelo. Verde com azul, verde com preto e verde com amarelo. Só que dentro da matemática, a gente não vai perder tempo escrevendo todos os resultados, mas sim interessa para nós quantos são os resultados. E para poder determinar quantos são os resultados, eu vou pegar a quantidade de saias, 2, e a quantidade de blusas que a gente tem, 3. Ou seja, 2 vezes 3, 6 que a gente tem. Ou seja, aqui ó, aparece para nós os 6 resultados que a gente vai ter. Então, esses aqui são os 6 resultados. Só que note, a análise combinatória, ela só quer saber quantos e não quer saber quais, tá? Cuidado com isso aí. Veja esse outro aqui, ó, que aparece esse outro exemplo. O diretor de uma escola convidou 280 alunos a participarem de uma brincadeira. Se você for ver essa brincadeira, ela é uma brincadeira que você tinha que escolher um dos 5 objetos, um dos 6 personagens e um dos 9 cômodos que aparece ali. Quando você começa a ler um pouquinho mais, se você for notar, essa brincadeira não é nada mais, nada menos que o jogo detetive. Aquele jogo que você tinha que descobrir quem era o assassino, com qual objeto e aonde ele cometeu esse assassinato. Então, se você faz essas contas ali, ele tem 5 objetos e 6 personagens e 9 cômodos que aparecem para você, ao fazer essa conta, você vai ver que você vai ter 270 resultados possíveis. Ou seja, 270 finais que aparecem. Só que você tem um total de 280 alunos, ou seja, existem 10 alunos que não vão ter respostas possíveis. Ou seja, eles teriam que repetir respostas anteriores. Então, quer dizer, quando você olha para isso aqui, a resposta do exercício é a letra A que aparece. 10 alunos a mais do que a possível, né, quantidade de respostas distintas. Note que esse aqui é o exercício que apareceu para você no Enem. E tenha certeza, o Enem vai cobrar de você esse ano, ano que vem, a vida inteira a análise combinatória. Porque é muito comum, é muito cotidiano para você. Dá uma olhada nesse outro exemplo aqui. Um restaurante possui 4 pratos quentes, né? E daí ele diz ali quais são os pratos quentes. Ele tem ali um total de 2 saladas e 3 sobremesas.
Então, de quantas maneiras distintas, né, um freguês pode se servir? Consumindo os 3 itens. Então, se ele tem 4 pratos e 2 saladas e 3 sobremesas, na hora que nós fazemos isso aqui, a gente vai ter um total de 24 resultados possíveis para ele se servir. Ou seja, o restaurante podia usar como propaganda, ó, venha almoçar com a gente, que durante 24 dias você não vai repetir um prato que aparece, tá? Se você quiser, não é muito recomendado, você pode trazer essa resposta em formato de diagrama. Então veja, eu poderia pegar frango, salada verde e sorvete, seria no primeiro dia. Frango, salada verde, Romeu e Julieta de sobremesa, segundo dia. Frango, salada verde e fruta, no terceiro dia. E eu vou fazendo todas essas combinações possíveis, até chegar no último dia, que seria o 24º dia para você. Tá bom? Então, gente, ó, isso é análise combinatória. Essa é a ideia do princípio fundamental da contagem. Claro que existem outros exercícios que a gente faz durante o decorrer ali, mas esse é o básico que aparece do princípio fundamental da contagem. O que eu quero trazer para você agora? Cara, quero trazer para você um momento de diversão. Pegue e assista esse filme chamado Quebrando a Banca. Se você for pegar, e é engraçado a tradução dele, né? Na verdade, o nome do filme em inglês é 21, né? Que é um jogo presente nos cassinos que aparece ali, tá? Então, quer dizer, o que acontece? Esse carinha aqui, ó, mais novinho, ele é um cara que tem muita habilidade com os números. E através dessa habilidade, né, e em conjunto com esse grupo de pessoas, eles descobrem uma maneira de jogar melhor. Fazendo o quê? Contagem de cartas. Tá? Então, gente, fica aí de dica para você estar assistindo isso aí, tá bom? Gente, um grande abraço para você, fiquem bem e até a próxima. Tchau!